Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao evento Inovação e Transformação Digital. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Sena, sou membro do Codando, um gerúndio que acolhe estudantes do curso de Tecnologia da Informação e Computação. Também, né, são convidados e se juntaram ao nosso evento o gerúndio do Negociando, que é o Gabriel, ou João Gabriel, e Ádila. Eles são representantes do Negociando, né? E estamos aqui para falar sobre esse evento incrível. Antes de prosseguir, eu quero dizer que o certificado de participação nesse evento, para você garantir ele, você tem que entrar no Simpla, fazer a inscrição do evento e aguardar no final dessa live o formulário de participação. E assim vocês poderão ter o seu certificado entre 15 dias úteis. Eu convido Adila e João Gabriel, respectivamente, né, para se apresentar e falar também um pouco sobre o gerúndio do Negociando. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é João Gabriel, tenho 23 anos, sou o atual líder do Gerúndio Negociando. O Gerúndio Negociando, ele abrange todos os cursos da área de negócios, então vai abranger administração, ciências contábeis, economia e vários outros aí relacionados à área. Hoje eu sou assessor contábil e a Adila que está aqui comigo é a nossa líder de eventos. Oi, pessoal, boa tarde. Como eles já falaram, meu nome é Adila Sena, eu faço parte do Gerúndio Negociando, eu sou líder de eventos, né, do nosso Gerúndio. Atualmente eu atuo como financeiro de uma empresa, eu faço gestão financeira, e a gente está aqui para mostrar um pouco do nosso conhecimento para que outras pessoas também possam adquirir e absorver essas informações. Espero que vocês gostem e vão comentando aí no chat, tá bom? Pronto. Feito isso, galera, antes de falarmos também, gostaria de convidar vocês a seguirem o nosso Instagram, o Codando, que é o @codando.community. No Instagram, lá vocês terão acesso a novos eventos, a dicas de programação e coisas relacionadas à sua vida acadêmica e à faculdade também, de toda a Rede Ânima. Também convido vocês a participarem do nosso servidor do Discord. Lá temos todos os canais disponíveis para você, que é AD, que é semipresencial, que é presencial. Estamos acolhendo, né, todos esses estudantes do curso de TI. E lá no Discord você tem a oportunidade de conversar e saber mais sobre vaga de trabalho, dicas, conversar em inglês e várias outras coisas que tem no servidor do Discord. Eu também convido vocês a seguirem o Instagram do Negociando, que é o Negociando, e o do Projeto Acolher, né, que é a mãe do nosso Gerúndios, né? E assim, ó, eu convido que vocês sigam para ficar mais informados. Então, vamos a isso. Eu dou a minha palavra à Adila. Fique à vontade, Adila. Boa tarde, novamente. Vamos começar um pouco falando sobre o que é inovação. E eu gostaria de, acho que vai sair aí na apresentação, né? Vamos falar um pouco sobre inovação. Vamos lá. O que seria inovação, né? A inovação é algo que você cria, né? É algo novo. Então, essa palavra inovação deriva de uma palavra grega que significa inovatio e tem essa referência de algo novo, uma ideia nova, um objeto ou um método que pouco se parece com os padrões. E quando você pensa em inovação, você pensa numa empresa inovadora. E o que ela é, como ela vai ser inovadora, de acordo com as suas características. Então, uma das características de uma empresa inovadora que realmente quer inovar, é uma empresa que presta serviços, ela tem que olhar para o seu público, para a sua demanda,
ela precisa entender e resolver os problemas, né, desse mercado que ela atende, e tudo isso atrelado à tecnologia. Uma outra importante característica de alguma empresa que é inovadora é quando ela se adapta, é a adaptabilidade dela. Então, de acordo com a mudança, a tecnologia vai se mudando, a empresa também precisa entrar nesse novo método e mudar de acordo com o que está sendo oferecido dentro do mercado. Então, algumas características que a gente pode ter nessas empresas, mesmo em diferentes setores de atuação, elas têm essa característica, que é o foco no cliente, nas suas necessidades, criatividade. Então, você precisa ser criativo para conseguir ser inovador no seu mercado, no seu nicho de trabalho. É uma coragem para você fazer o diferente, de você ter essa capacidade de adaptação. Então, você conseguir se moldar, ser flexível, entender que o seu mercado muda a cada dia, faz com que a sua empresa permaneça. E uma cultura organizacional forte. Então, quando você entende que a sua estrutura organizacional é boa, é forte, ela é firme, ela tem os padrões, ela tem estrutura boa, então você consegue manter uma empresa inovadora e, mesmo assim, competitiva. Então, eu vou falar sobre alguns tipos de inovação que nós podemos ter. Começa pela inovação de desempenho. Essa inovação promove uma nova ideia para o mercado já existente. Então, assim, é um aprimoramento de uma oferta existente, gerando novas tecnologias. Então, quando eu tenho uma inovação de desempenho, é algo que eu tenho um mercado para isso, porém eu não tenho uma coisa inovadora. Então, eu crio algo novo para esse mercado que já existe. Outro tipo de inovação é a incremental. Essa incremental, ela representa algo como agregar valor ou aprimorar algo que já existe. Então, eu utilizo essa inovação quando eu já tenho um produto ou já tenho um serviço e eu quero aprimorar esse serviço, eu quero melhorar, eu quero ajustar. E esse tipo de inovação é feito normalmente dentro de empresas em setores pontuais. Então, eu preciso melhorar uma área, um setor da minha empresa, e aí eu faço essa inovação incremental, eu consigo criar um novo projeto para aquela área. Então, é utilizado muito dentro de empresas setoriais, com tipos de inovações pontuais. A próxima seria a radical, que é uma mudança de cenário. Então, quando eu tenho uma marca e essa inovação é tão radical que eu mudo o posicionamento dessa marca. Eu mudo a cor, o layout, eu mudo o posicionamento ou o produto que eu quero oferecer para essa empresa, né, para esse público, para esse nicho. Então, eu faço uma mudança radical, já diz o nome dessa inovação. Então, é uma mudança, uma transformação no mercado. Quando eu saio de um ponto para ir para outro ponto. Outro tipo de inovação que a gente pode ter também é a sustentável, que significa a presença, né, o defender da própria posição dessa empresa e, mesmo assim, eu continuo competitivo. Então, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho uma empresa que ela já agrega valor, que ela já tem qualidade, que ela já presta muitos serviços, que ela tem um valor acessível, mas ela ainda assim consegue manter-se competitiva em relação às outras empresas. Então, eu tenho uma ideia sustentável, uma inovação sustentável, que é eu manter a minha posição, não abrir mão da minha qualidade, do meu serviço, mas mesmo assim continuar competitivo no mercado. Outro tipo de inovação é a disruptiva. Ela transforma um mercado ou um setor. E não é a forma como a incremental, que é uma mudança. Essa é a forma de como eu consigo mostrar e disponibilizar para os meus usuários. Então, essa inovação disruptiva tem muito a ver com o nicho. Então, por exemplo, eu já tenho um nicho que ele já está defasado e eu preciso modificar a forma de disponibilizar esse serviço para esse nicho, para que seja uma nova ideia. Então, isso cria uma inovação disruptiva. Quando eu já tenho um setor de marketing, eu já tenho um setor de desenvolvimento, de estruturação, e eu quero ter outras ideias. Então, eu busco consultorias, eu busco assessoria, para que essa empresa, junto com a minha, consiga fazer uma transformação, consiga fazer um projeto novo, ter ideias novas, para que consiga melhorar o meu nicho, abrir mercado. Então, eu utilizo essa forma de inovação aberta para criar parcerias em instituições e universidades. Então, eu tenho abertura para isso. Diferente disso,
A inovação fechada é quando a empresa ela utiliza os recursos próprios dela, internos. Então, eu tenho gestores, eu tenho líderes, eu tenho funcionários e colaboradores, e eu busco o know-how desses funcionários, desses colaboradores, para ter novas ideias, para ter novos projetos, para melhorar setores dentro da empresa. Então, eu não tenho nenhuma participação de parte externa. Eu consigo o recurso dentro da minha própria empresa, uma parte interna dela, eu consigo fazer esse desenvolvimento. Isso também dá controle maior das informações, dos projetos. Quando eu tenho a inovação aberta, isso fica mais aberto ao público, eu não consigo ter controle de informações confidenciais. E quando eu tenho essa inovação fechada, isso fica dentro do poder da empresa. Outra inovação é a ágil. Ela utiliza algumas ferramentas e eu consigo aplicar, né, essa inovação de forma mais rápida, por isso que o nome é ágil. Eu consigo implementar essa mudança de forma muito rápida dentro dos setores. E essa aplicação que a gente pode utilizar essas inovações em diferentes setores. Eu vou dar alguns exemplos de empresas que utilizam esse tipo de inovação ou que já utilizaram para ganhar mercado, para melhorar, para aprimorar. Então, por exemplo, eu vou utilizar a inovação incremental. O exemplo que eu vou dar é sobre a empresa Microsoft. É uma empresa que é pioneira em desenvolvimento de sistema operacional. Ela foi e é uma empresa muito grande, tem muitos funcionários, e mesmo assim, com o passar do tempo, ela foi percebendo que ela precisava melhorar e aprimorar as coisas que ela já tinha. Então, eles aprimoraram funcionalidades dentro do próprio sistema que dá liberdade para o usuário e ele consegue ter essa atração pela empresa. Então, eu consigo atrair meu público-alvo através das funcionalidades que eu consigo demonstrar, como e-mails, programas, como PowerPoint, Microsoft Office, que todo mundo utiliza. Então, é uma inovação incremental. Eu consigo melhorar aquilo que eu já tenho para atrair um novo público. Outro exemplo de uma inovação radical é o iPhone. Então, a Apple, quando lançou o primeiro iPhone, ela tinha um setor, né, de celulares que não tinha essa estruturação que hoje nós temos. Então, foi uma mudança de mercado. Foi totalmente radical, porque quando a Apple lançou o primeiro iPhone, eles foram pioneiros na relação de tela sensível. Então, a partir disso, o mercado se transformou e hoje nós temos os celulares que temos, a forma que a gente utiliza. Então, a sociedade vê hoje um celular como um meio de fazer pagamentos, de fazer apresentações. Então, eu utilizo o celular de uma forma muito mais ampla do que eu usava antes. Então, a Apple teve uma inovação radical, porque ela mudou o mercado. Outro exemplo que eu posso usar é a disruptiva. Nesse caso, eu vou usar a Uber. A Uber olhou uma oportunidade, uma demanda, ela viu que o mercado de meios de transporte estava defasado, estava desestabilizado, as pessoas que tinham condições poderiam ter carro ou motorista particular, mas as que não tinham, tinham que usar um transporte público, que normalmente é precário, que é difícil. Então, ela olhou esse mercado e falou: vou melhorar, vou criar algo novo para ser uma pioneira. Então, a Uber é uma pioneira em relação a isso, no mercado dela de meio de transporte. Após isso, várias outras empresas entraram nesse setor e começaram a realmente desenvolver de forma particular cada uma, mas desenvolver esse tipo de inovação. Então, esses são os 3 exemplos em relação às aplicações. Você pode estar se perguntando como é que busca, né, soluções inovadoras. Buscar soluções inovadoras, elas envolvem uma grande exploração, né, experimentação de pensamento criativo, né? A pessoa tem que ter criatividade, né? Tem que estar sempre com sede de encontrar soluções, porque isso é importante, né? Como os exemplos que a Adila trouxe, a gente teve, as inovações foram feitas através de problemas, né? E aí, resolvendo problemas, né? E
muitas dessas empresas têm mentalidade aberta, né, que atende, né, a necessidade do dia a dia da gente mesmo e os desafios, né, que tem do contexto. Então, assim, buscar inspiração é o pivô, né, da inovação. E uma maneira que a gente pode estar buscando, né, soluções é a compreensão de demandas no mercado, é ouvir. A gente tem que estar atento, né, com o que é que o que é que está precisando, como é que eu posso resolver esse problema, né? Tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Ver as tendências, né, atualmente e analisar também as lacunas, né, que aparecem, que fornecem insights, né, que a gente possa estar desenvolvendo soluções inovadoras. Além disso, também é fundamental que a gente tenha eh, fomente, né, um ambiente propício, né, a criatividade e o pensamento diferentes. E isso pode ser através de sessões de brainstorming, né, workshop, hackathons e outras atividades que envolvam e que estimulem a geração de ideias, porque tudo que acontece de inovação no mercado não foi feito de uma noite para o dia, foi feito por pesquisa, por vendo problemas, né? E aí essas pessoas, né, que tiveram esses produtos inovadores, estavam vendo que estava precisando no mercado através de presença, né, de brainstorming, de coisas, de colaborações e pesquisando diferentes áreas, né? Então, assim, ó, é importante estar sempre atualizado, né, sobre as novas tecnologias e estar também com as tendências, né, da área que a gente trabalha, que a gente vive, porque a gente pode desfrutar, né? É uma coisa assim que só a tecnologia mesmo, né, que pode ser aplicada no contexto de adquirir umas coisas inovadoras. E aí no TI, buscar soluções inovadoras, ela envolve umas abordagens específicas. Além de um ponto que mencionamos anteriormente, né, que existem coisas de criatividade. E também acompanhar as tendências tecnológicas. E aí, então, assim, ó, peraí, então, gente. É, e valorizam, né, a mentalidade ágil, que permite testar, validar hipóteses, ter coisas, como é que funciona, o que é que precisa ser ajustado, né, que é colaborado em diferentes estágios, né? E a inovação, muitas vezes, é a interseção de diferentes estágios e disciplinas. E trabalhar em equipe é essencial, né? Que envolve o profissional de TI, o design, coisas de negócios. E eles podem trazer e criar soluções inovadoras mais amplas. E eu também quero dizer, por fim, que cultivar a cultura e adaptabilidade também é essencial, né? Porque aprender rapidamente, a gente pode buscar, né, soluções inovadoras em TI com essas abordagens. E o que é que a gente pode fazer? Estimular a criatividade, né? Encorajando a participação, valorizando a diversidade, promovendo, participando, né, de workshops e tendo aquela coisa de atualização, né? Outra coisa também é a gente estar apto para ouvir o que os clientes ou muitas pessoas querem, né? Ah, estou pesquisando, estou vendo que isso aqui tá desse jeito, eu gostaria, né, que resolvesse esse problema, uma experimentação de aprendizado, e então aí eu pô, tem uma ideia show, beleza. Então, assim, ó, lembre-se que a inovação ela é um processo, tá? Ela é contínuo, tá sempre que você tem sempre que estar atento
e ser persistente também, né? Com uma mentalidade aberta para explorar novas oportunidades e possibilidades de produtos. Bom, gente, eu vou passar algumas técnicas para geração de ideias, para aplicação dela em projetos. A principal e a mais conhecida de todo mundo vai ser o brainstorming, né? E na tradução livre é chuva de ideias. Então é reunir a equipe e o pessoal ir dando as ideias. Vocês selecionam todas as ideias, então nesse momento do brainstorming não tem ideia tonta, não tem ideia descabida, toda a ideia está válida. O máximo de ideias possível inicial no brainstorming sempre é bem-vinda, máximo, independente da qualidade. Então, no início do processo do brainstorming, preza-se a quantidade. Depois dessa quantidade exagerada, que você vai fazer uma análise qualitativa dessas ideias. Às vezes, você, nesse processo de análise qualitativa das ideias, você vai ver que vão ter ideias que são próximas, então você consegue juntar as duas, colocar duas ideias como uma só, de aplicação de alguma técnica, de alguma coisa, para a solução do problema ou para o projeto em si, e vai descartando as que vocês forem verificando que são inviáveis de fato, e é um processo contínuo, né? O brainstorming você vai fazer a chuva de ideia, vai fazer análise qualitativa, depois você volta numa segunda chuva de ideias com base nas ideias já apresentadas, juntando outras ideias e aprimorando elas, e passa pelo processo qualitativo novamente. Geralmente a gente faz esses 4 processos, mas tem várias formas de fazer o brainstorming. Ele é mais conhecido, tem várias formas de aplicar. Depois dele, a gente tem a utilização de mapas mentais, muito comum em processos de estudo também, né? Muitos estudantes já têm familiaridade com relação a esses mapas mentais por conta da facilidade de análise de determinado conteúdo e fixação dele. Então, você consegue analisar quase como se fosse um organograma, né? Você vai passando pelos itens que estão conectados entre si. Tem a técnica do design thinking, mas eu gosto muito do pensamento reverso. O pensamento reverso, gente, é o seguinte: quando você tem um problema, em vez de você buscar a solução dele, você vai buscar agravar o problema. E aí, nesse processo de tentar agravar o problema, você vai identificar talvez outras formas de melhorar o problema que não estavam apresentadas anteriormente. Então, é importante para várias técnicas, né? A gente consegue avaliar diversas formas e mesclar elas. Então, assim, é importante que nesse processo em que você está fazendo a inovação, planejando um projeto, que vocês não se prendam a uma única técnica para aplicação no projeto. Opa, acabei passando aqui sem querer, desculpa. Mas é importante que vocês mesclem e vejam qual que é a técnica mais ideal para o seu projeto e para a sua equipe. Tem equipes que vão lidar muito bem com brainstorming. Tem equipes que não vão lidar bem com brainstorming, vão exigir mapa mental, vão exigir outras técnicas e outras dinâmicas estruturais para se exemplificar, tá? Para estruturar essa questão do projeto e de geração de ideias inovadoras. Como é o processo do desenvolvimento, né, e a validação e o lançamento de produtos inovadores. É um ciclo interativo que envolve diversas etapas. E dependendo do contexto e da empresa, né, geralmente elas seguem os passos que para garantir o sucesso do produto e que são, para garantir o sucesso do produto que são essenciais. O primeiro passo é identificar a oportunidade, né? Nessa fase, a equipe que elas vão buscar um desenvolvimento, identificar a oportunidade de inovação com a base no pesquisa de mercado, que é o feedback de clientes, a tendências tecnológicas,
os insights internos, né? E que o objetivo de encontrar o problema ou a necessidade que não foi atendida e que possa ser resolvido por meio desse novo produto ou serviço, né? Que traz a inovação. E também tem a ideação, né? Trazendo ideias. Uma da identificada é a oportunidade, a ideia de oportunidade, que é o conceito para um novo produto, né? Esse produto pode envolver sessões de design thinking, prototipagem rápida, outras técnicas de design, explorar diferentes abordagens e soluções com brainstorming. E também tem uma terceira parte, que é o desenvolvimento do produto, né? Depois de acolher todas as ideias, a gente vai passar para a fase de desenvolvimento. Isso envolve transformar a ideia em um produto tangível, que a gente possa ver a ideia, né? Inclui o design, vendo a arquitetura, se for de código, ver a codificação, né? A construção dos recursos, funcionalidades, que necessita dessa inovação. E é importante a gente abordar práticas ágeis no desenvolvimento, né? Para que possa permitir ajustes e interações durante o processo. Também tem um teste e validação, porque após o desenvolvimento do produto, é fundamental que a gente possa realizar testes, né? E garantir que ele atenda os requisitos, a funcionalidade e a expectativa dos usuários. Isso pode envolver o quê? O teste de usabilidade, teste de desempenho, teste de segurança, se aquele produto causa segurança, né? Se aquele dali se for produto de sistema, se não vai vazar dados, né, de quem está usando. Porque esses problemas, falta de segurança, é, causam muito problema, né, na hora de inovação. E eles são relevantes para o teste de validação. Também tem um feedback, né? A gente coletar feedbacks, né, para a interação do produto. Porque é fundamental, né? Aprimorar a experiência do usuário para corrigir ou aperfeiçoar as funcionalidades com base as necessidades reais que tem no mercado. E, por fim, depois do feedback, depois de ter todo o desenvolvimento, fazer o lançamento do produto inovador, né? Que após a validação e interações, o produto está pronto para ser lançado, e aí nessa fase são realizadas atividades como com a área de marketing e a comunicação, né? Que eles vão promover o produto, vão atrair e gerar vão atrair clientes e gerar demandas, né? Que isso é importante para definir a estratégia de lançamento adequada, né? Considerando que se atingiu aquele público-alvo e se aquela distribuição foi necessária e foi bem vista. E depois disso, vai fazer um monitoramento, né? A monitoramento e a melhoria contínua, né? Que após o lançamento, é fundamental a gente monitorar o desempenho do produto, coletar feedback dos clientes, e aí a gente identifica, né? Como é que o que deu errado, o que está certo e corrige os problemas, implementando as atualizações, atender às demandas e à mudança do mercado, né? A inovação, ela é um processo contínuo, como o João falou, e precisa de melhoria constante e essencial, né, para o sucesso desse produto ao longo prazo. Bom, gente, para o processo de inovação ocorrer de forma mais dinâmica, como já foi apresentado anteriormente, tanto pelo Alfredo quanto pela Adila, é necessário que seja criado um ecossistema de inovação. Então, a relação de várias empresas e indivíduos para que sejam geradas ideias inovadoras e projetos inovadores com maior qualidade e maior quantidade. Antes de uma empresa querer se preparar para participar de um ecossistema de inovação aberto,
é importante que ele se atente à sua cultura interna, porque se a empresa não estiver com um quadro de funcionários e trabalhadores, fluxos de trabalho muito bem estabelecidos, não vai ser gerada uma dinâmica em que essa empresa vá se beneficiar ou vá agregar neste ecossistema de inovação. Então, antes de lidar com o outro, é importante que você esteja bem relacionado com si mesmo. Então a empresa ela vai se estabelecer, vai aplicar as técnicas que a gente já apresentou aqui anteriormente, vai se preocupar com relação à cultura interna, vai se preocupar com relação ao recrutamento de quadros para a sua empresa, de pessoas que tenham um perfil inovador, que tenham um perfil de solução e identificação de problemas. E às vezes o pessoal até faz uma confusão com relação a esses 2 perfis. São 2 perfis diferentes, tá, gente? Existem pessoas que são ótimas identificadoras de problemas, mas não conseguem solucioná-los. E tem pessoas que são boas em solucionar problemas, mas muitas vezes não conseguem identificá-los. Então é importante que a empresa, para partir para essa entrada de ecossistema de inovação, tenha esses 2 perfis de trabalhadores dentro dela. Depois disso, a gente pode partir para relacionamento com startups ou criação de startups e as parcerias estratégicas. As startups, muitos aqui já vão estar familiarizados com elas, né? São empresas que começam pequenas, né? Elas têm uma estrutura inicial e elas recorrem muitas vezes ao investimento de terceiros, seja através de investidor anjo, seja através de bancos de desenvolvimento, seja através de financiamento com bancos, etc., para aí ganhar propulsão. Exemplos mais evidentes de startups foi o caso da Uber, a caso do Nubank, são empresas que começaram pequenas, recorreram ao investimento, trabalharam seu produto, fizeram todo um processo de projeto e ideias inovadoras para daí participar do ecossistema e se estruturar de forma maior. E muito importante, nesse processo todo de participar do ecossistema de inovação, é acompanhar a tendência em nova tecnologia. Para acompanhar a tendência em nova tecnologia, você tem que ter um bom relacionamento de networking com outras empresas, estar a par do noticiário, se atentar a notícias, a tendências de mercado, a tudo isso. Então é relevante para esse ecossistema de inovação todos esses detalhes, todos esses pontos, tá? Agora vamos falar de transformação digital, né? A transformação digital, ela refere-se à integração e adoção das tecnologias digitais, né, com os aspectos de uma organização, que é para melhorar e impulsionar a inovação, aumentar a eficiência e fornecer melhor experiência tanto para o cliente quanto colaboradores. E a transformação digital ela envolve uma aplicação de tecnologia digital, como a inteligência artificial, a análise de dados, computação em nuvem, que é o IoT, que é a internet das coisas, automação, né? E para criar o valor e impulsionar o crescimento dos negócios. Ela abrange tanto a tecnologia quanto as mudanças organizacionais e culturais de uma empresa, que é para aproveitar todo esse potencial que a tecnologia tem. Aí você pergunta, mas por que é importante, né, fazer uma transformação digital? Bom, a transformação digital, ela, por mais que se manter, por mais que as empresas, né, seja ela grande ou pequena, ela tem que fazer, né, aquela transformação digital para trazer a empresa dela para a atualidade, né? Porque aí vai fazer com que ela se mantenha competitivas e relevantes no mundo atual, porque o mundo atual agora é digital, né? Então ela permite a transformação digital permite que as organizações atendam tanto a expectativa dos clientes como o dos colaboradores, né?
para otimizar os processos interno, externo, promover a inovação, aprimora as tomadas de decisões, né, baseadas nos dados, né, da área de mudança no mercado, para que essa empresa se adapte. E, além disso, a transformação digital oferece a oportunidade de criar novos modelos de negócios, né, que faz com que explore mercados emergentes. E para se preparar para a transformação digital, ela tem que fazer uma abordagem estratégica, considerando os seguintes aspectos, que é a liderança, cultura, a captação, talento, avaliação, melhoração, atualização de processo. E a transformação digital, ela requer um engajamento, né, e apoio à liderança da organização, bem como a cultura que valoriza a inovação, a colaboração e a experimentação. E é necessário desenvolver habilidades digitais intermitentes e atrair talentos, né? Como eu falei, que a capacitação em talentos, que faz com que a expertise em tecnologia e a transformação digitais para atrair esses dois pontos. As empresas também elas devem analisar os seus processos existentes, né? Identificar a oportunidade de automação, a simplificação, a melhoria e melhorando, né, usando as tecnologias digitais. Também tem a experiência do cliente, que ela deve ser centrada, né, em torno do cliente, buscando entender melhor a sua necessidade e oferecer uma experiência conveniente a eles, né? Sem falar que a segurança é crucial, né, para garantir a segurança dos dados e as regulamentações de privacidades. E elas também podem fazer startups, né, estratégicas, em universidades e outras organizações para acelerar, né, a transformação digital e promover a inovação. E um exemplo que eu vejo muito, e que a gente, na verdade, vê, são o varejo, né? O setor de varejo, eles estão adotando a tecnologia no comércio todo eletrônico, né? Analisando os dados para publicar ofertas, fazendo pagamento digital, né? Tendo assistência de voz com realidade aumentada, né? Para melhorar a experiência do cliente, né? Otimizar cadeias, né? De suprimentos, né? Utilizar os dados para entender o comportamento do consumidor, oferecer novos serviços, né? E muitas deles estão fazendo o e-commerce, né? E oferecendo ofertas personalizadas para aquele cliente específico, entende? E, junto com a transformação digital, vem a implementação da tecnologia que estamos muito ouvindo falar hoje, que é a inteligência artificial, né? Usar a inteligência artificial para o atendimento do cliente, as empresas podem explorar os chatbots, né? A inteligência artificial nada mais é que um processo de linguagem voltada para linguagem humana. É um computador com linguagem humana. E aí, então, eles podem oferecer suporte do cliente, né, de forma automatizada, personalizada para cada tipo de cliente. E a aplicação da inteligência artificial, nesse contexto, permite que a interação seja mais eficiente e conveniente para os clientes, reduzindo o tempo de espera e melhorando a experiência geral no atendimento. Bom, gente, voltando à questão de como elaborar e implementar essas estratégias de transformação digital. Ô, gente, espera lá. Eu errei um pouco aqui, mas tudo bem. A transformação digital, para a implementação nas empresas, ela segue um padrão muito próximo da aplicação das ideias inovadoras, né? Então, reforço aqui, essa questão da
cultura interna ser muito bem estruturada para que seja aplicada a transformação digital, a parceria e a utilização de startups nesse processo é muito importante, e o acompanhamento das tendências e das novas tecnologias. O processo da transformação digital, ele vai utilizar uma dinâmica, por mais que muito parecida com a da inovação, mas um pouco diferente. A inovação, ela vai seguir essa ideia de um pouco mais metafísica, por assim dizer, né. Ela vai seguir a parte de elaboração das ideias, elaboração de processos inovadores e tudo mais. A transformação digital, ela já vai partir para uma coisa um pouco mais prática e tangível dentro das empresas, né. Então as empresas, elas vão, modificar a sua forma de atuação no mercado, conforme essa transformação digital for sendo implementada. Então, ela vai verificar processos delas que estavam, defasados e aplicar as ideias inovadoras lá de trás agora, visando um melhor rendimento e uma melhor, capacidade operacional ou melhor qualidade do produto ou serviço ofertado. Falando um pouco também sobre casos de empresas que implementaram com sucesso essas estratégias de transformação digital. Eu vou falar um pouco sobre algumas empresas que utilizaram a transformação digital para que elas melhorassem a sua receita, tivessem um nicho maior, um mercado que realmente elas conseguiam atender. Um dos exemplos é a Netflix. Inicialmente, a Netflix iniciou, né, o processo dela de venda, ela fazia o envio de DVDs para casa, né, por correio, para casa dos clientes, e ela percebeu que os clientes delas estavam, mudando, se moldando a tecnologia e, por conta disso, ela fez uma inovação disruptiva, e ela saiu desse mercado de enviar os DVDs para o mercado de streaming de vídeos. E atualmente, por conta dessa agilidade que a Netflix fez, trabalhando com a inovação, com a tecnologia, utilizando todos os dados que ela pudesse para fazer com que a empresa crescesse, hoje em dia ela, além de ser uma provedora de streaming de vídeo, ela também produz os seus próprios vídeos e levando alguns vídeos, alguns filmes, séries a premiações realmente da indústria do entretenimento. Então ela conseguiu ver o potencial que aquele mercado dela tinha e ela conseguiu agregar valor naquele nicho que ela buscava, que era a parte de streaming de vídeos. Então, é um case de sucesso a Netflix por conta de toda essa relevância que ela mostrou, né, para o público dela. Lá na Magazine Luiza, é um outro tipo de inovação, mas ela também abriu, assim como o Alfredo falou, ela entendeu que o e-commerce era uma das ferramentas que ela podia utilizar para fazer com que o processo dela de transformação digital fosse mais rápido. Então, ela viu que as lojas dela física poderiam ser utilizadas para e-commerce. Então, ela começou a fazer várias promoções, começou a utilizar outros tipos de canais para fazer com que a mercadoria dela fosse vendida, para que a empresa Magazine Luiza pudesse alcançar quase R$ 1 bilhão, que foi a receita que ela começou a atingir depois que ela virou uma empresa multicanal. Então, o sucesso da Magazine Luiza veio muito em relação à visão, né, que o CEO teve de entender que o processo da loja poderia ser muito melhor se ele levasse a loja física para a loja virtual. Então, hoje em dia, a Magazine Luiza é um mercado totalmente digital. Você pode ir nas lojas e você consegue ter acesso e conexão também com o pessoal do e-commerce. Então, você consegue ter acesso a promoções, acesso a coisas específicas, porque eles utilizam inteligência artificial, alguns programas que fazem com que direcione o seu cliente
o potencial daquele cliente, a rentabilidade daquele cliente. Então, eles viram a oportunidade de transformação digital e conseguiram transformar essa oportunidade em receita. Então, outro tipo de inovação que a gente também pode dar como exemplo é o Spotify. Eles antigamente utilizavam, a companhia era muito focada em Scrum, né? Que é um desenvolvimento mais ágil e maduro, mas não tinha muita conexão com o público, né? Com o usuário. Então, eles viram que aquele aprendizado de máquina, machine learning, poderia fazer com que a empresa ganhasse muito território, mercado, nicho, e desenvolvesse outras tecnologias. Então, hoje em dia, a metodologia que a Spotify utiliza é muito personalizada. Ela também utiliza inteligência artificial para que ela consiga levar aquele seu público a realmente escutar a playlist indicada, personalizar aquele tipo de grupo, né? Aquele tipo de nicho. Esse grupo aqui gosta de música mais clássica, esse grupo gosta mais de música sertaneja. Então, com a tecnologia a favor do Spotify, ele consegue fazer uma personalização única para cada usuário. Então, com isso, a empresa consegue monetizar e ganhar receita de forma muito mais rápida, tanto para usuários quanto para empresas mesmo. Então, eles conseguem vender todo esse processo para usuários de CPF, como para empresas de CNPJs. Então, grupos específicos dentro da empresa, eles conseguem fazer personalização de playlists, podcasts. Então, eles começaram a desenvolver todo esse processo através de um aprendizado de máquina. E por último, que eu vou falar, é sobre o Airbnb. Eles transformaram a cultura de hotéis, de pousadas, em uma estrutura muito tecnológica. Então, hoje eu consigo fazer toda a parte de ferramentas, né, que antes eu tinha que ir no hotel, fazer o meu check-in, deixar os meus dados. Hoje eu consigo fazer isso tudo da minha casa, do meu computador, do meu celular. Então, eles utilizam várias ferramentas para conseguir chegar ao público-alvo, que eram as pessoas que queriam mais comodidade, queriam pagar mais barato, queriam entender toda uma estrutura, porque o Airbnb ele não só aluga um espaço, ele cria toda uma atmosfera, um ambiente de experiências para que você consiga viver aquele ambiente, aquele dia, o máximo que você puder. Então, quem já se hospedou em Airbnb entende essa nova versão. Então, você consegue ter essa experiência, esse ambiente novo, dentro de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Recife. Então, essas cidades grandes conseguem entender e colocar culturalmente dentro dos locais, né, que eles alugam, para que a pessoa que está viajando a trabalho ou a passeio consiga viver uma experiência. Então, não é só alugar um local, um quarto, né, uma casa. Você aluga uma experiência, você aluga um ambiente, você vive todo aquele contexto. Então, eles entenderam que isso, atrelado à tecnologia, conseguiria fazer com que eles faturassem muito. Quem começou isso foram estudantes de design, e eles entenderam que quando você viaja, quando você tem uma experiência em um hotel, você tem essa memória afetiva. E você, querendo ou não, faz aquele marketing boca a boca. Nossa, gostei, fiquei num lugar específico, foi por essa plataforma, foi muito fácil, eu consegui agendar, consegui usar o meu cartão de crédito, consegui parcelar. Então, todas essas facilidades eles conseguiram desenvolver e disponibilizar para os usuários. Então, esse marketing boca a boca e o marketing que eles utilizam é muito mais rápido e consegue reverter tudo isso em receita. Então, basicamente, essas empresas conseguiram desenvolver essa transformação digital e utilizar a tecnologia a favor delas para conseguir uma receita maior, para conseguir realmente entender o que cada usuário gostaria de vivenciar naquele momento. Pessoal, agora vamos falar, né, sobre como identificar a oportunidade de transformação digital em uma empresa. Eu vou dar um exemplo prático de um setor varejista, né?
Vamos imaginar que é a empresa que ainda utiliza métodos tradicionais de venda, né, e tem um gerenciamento de estoque. Se analisarmos o mercado de hoje e as tendências tecnológicas, vamos perceber que os consumidores, né, estão cada vez mais engajados em plataformas digitais, né, com o e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, e procuram uma experiência personalizada. Então, nesse cenário, a gente observa, né, que a transformação digital, ela iria fazer o quê? Um sistema integrado na gestão de vendas, de estoque, e isso ia permitir o controle, né, do tempo integral, do tempo real, né, dos produtos, que a gente ia ter automatização de processo, né, facilitando o acesso às informações, né, e melhorando, né, a tomada de decisões, né. E além disso, a criação de uma plataforma de e-commerce, ela poderia ampliar a presença online da empresa, né, ao invés de ter só o ambiente físico, vai ter também o ambiente digital, alcançando um público maior e oferecendo à empresa a experiência de compra mais convenientes aos clientes. E aí, para você poder identificar a oportunidade, é importante que você aborde, né, uma estratégica e seja mais analística, né? E aí eu trouxe alguns pontos aqui, que é a avaliação, né, dos desafios e a necessidade da empresa. A gente vai analisar os principais desafios, né, enfrentados pela empresa, as necessidades, e aí a gente vai identificar uma área, né, que pode começar pela digitalização, e aí que vai trazer melhorias significativas, né, para essa organização, com a interação de sistema, baixa produtividade, né, e a falta de insights real. Também a gente tem que botar em mente de conhecer a concorrência, né? Adotar a prática no mercado que a empresa já está inserida. A gente tem que ver as empresas, né, que estão se transformando digitalmente e quais são as soluções que elas estão tomadas para garantir, que estão sendo, que têm o sucesso garantido. A gente tem que identificar também os pontos de contato que a empresa com o cliente, né? Tanto online quanto offline, né? No espaço físico. E ela pode ser por meio do... o ponto pode ser com as soluções digitais, né? Automatizando o processo de atendimento, com chatbots, que eu já falei, né, mais cedo, e a plataforma de venda, né, com todos os atendimentos. Também temos que avaliar o processo interno da empresa, né, identificando que as áreas que podem ganhar mais eficiência, né, trazendo redução de custo, uma grande melhoria de tomada de decisões, e aí que vai trazer um fluxo de trabalho melhor, né, mais automativo, e que com análise de dados eh, específicas, né, e eficientes. E além disso, a gente também tem que lembrar de ouvir os colaboradores, né, as sugestões, as ideias sobre a transformação digital que pode ser aplicada dentro da empresa. Porque, querendo ou não, são eles que estão na linha de frente, né, e eles podem fornecer ideias valiosas, né, e claro que é um desafio, mas é uma grande oportunidade. E aí, trazendo essa desafio, a gente tem que ter experiência, né, é um aprendizado contínuo, né, envolve uma experimentação, que muitas vezes é desafiador, mas isso a gente tem que estar disposto, né, disponível a fazer esse desafio e testar soluções que o mundo digital pode trazer e implementar na empresa, né? Que isso permitirá que a gente possa fazer um ajuste necessário. E, além disso, também fazer um plano de estratégico, né? Definindo cronogramas realistas, né? Colocar recursos, né? Na implementação, quando for fazer a solução digital. E é importante que a gente busque
uma orientação também especializada, né, quando necessário, para a gente garantir uma abordagem, uma transformação digital bem-sucedida. A gente vai falar um pouco agora sobre como as empresas podem realmente promover essa transformação, né, digital. Quais são as primeiras características ou os primeiros pontos que a gente pode pensar em fazer essa transformação digital? E o primeiro passo é a elevação de TI. Então, eu observo dentro da minha empresa, da minha estrutura que eu tenho, e verifico se eu consigo fazer essa modernização de infraestrutura de TI. Isso é muito importante. Você precisa realmente dispor de recursos mais avançados todos os dias. A tecnologia está aumentando, está mudando e ela muda todos os dias. Então, eu preciso acompanhar essa mudança, eu preciso acompanhar esse crescimento e, para isso, eu preciso ter uma infraestrutura de TI muito avançada. E isso exerce um pouco, você precisa investir nisso. Isso gera dinheiro, mas para que eu tenha receita, eu preciso investir primeiro. Outro ponto são operações de digitalização, que significa o quê? Usar umas tecnologias mais avançadas para que eu otimize processos já existentes. Então, eu já tenho um processo, já tenho uma estrutura funcionando normalmente, mas para conseguir ter uma otimização, tanto de recursos quanto de pessoal, treinamento, de maquinário, eu consigo fazer esse investimento para ter uma tecnologia avançada. Então, eu preciso entender que, para eu não ter problemas com manutenção de TI, com problemas de atividades que são obsoletas, eu preciso melhorar essa operação, eu preciso otimizar com tecnologias mais avançadas. Outro ponto é a digital marketing. É quando eu tenho um objetivo de ter uma interação com o meu usuário e fazer vendas através da minha tecnologia. Então, eu faço uma transformação digital dentro da empresa e eu tenho que fazer esse pilar funcionar. Então, eu preciso inovar dentro do que eu tenho, possibilitando captura de dados limpos, utilizando essa inteligência artificial para fazer com que essa interação entre a empresa e o usuário seja mais simples e leve possível, fazer com que essa interação me gere renda, me gere venda dentro do meu aplicativo, dentro do meu site. Então, eu preciso entender que esse marketing precisa ser feito de forma diferenciada e não de forma padrão. Eu preciso entender qual é o meu público e fazer com que aqueles indicadores de desempenho sejam mais personalizados, para que eu consiga ter uma maior renda daquilo, né, uma receita, e que o meu usuário tenha uma experiência tão boa que consiga fazer o marketing boca a boca. Outro ponto que a gente também pode entender nessa transformação digital é que, através dessas inovações, através desses recursos que eu estou investindo, novos empreendimentos vão chegar até mim. Então, eu preciso investir constantemente em novos modelos de negócio. Então, se esse modelo está funcionando, mas ele não está pegando um nicho que eu tenho visão agora de essa oportunidade, essa demanda, eu preciso mudar o modelo de negócio. Eu preciso ter essa dedicação para que eu consiga ter um novo mercado, ter uma nova demanda. Então, os passos básicos para promover essa transformação digital do seu negócio significa, identificar os objetivos do seu negócio. Então, eu preciso saber qual é o meu ponto-chave, qual é o meu cliente, qual é o meu cliente em potencial, aquele que realmente vai me gerar renda. Então, eu preciso identificar os objetivos daquele cliente. Outra forma é pensar em uma plataforma digital. Para você fazer uma transformação digital, você precisa ter uma plataforma digital, você precisa ter acesso à tecnologia, você precisa fazer com que os seus usuários consigam entrar em contato com você através dessa plataforma. Então, eu preciso sim investir em plataformas que são mais fáceis e tenham um layout mais simples para que o usuário consiga entender. Nem sempre as pessoas que entram no seu site são pessoas que entendem sobre o que você vende ou sobre o serviço que você realmente oferece. São pessoas leigas que talvez queiram mudar e queiram entender um pouco, queiram ter um serviço, queiram comprar um produto, e para isso esse layout precisa estar mais simples e mais esmiuçado, claro, para que aquele usuário consiga realmente fazer essa compra de venda. E eu tenho que entender, passo 3, entender como funciona o ciclo dessa vida dos serviços digitais. Então, eu tenho um ciclo para tudo que eu faço.
dentro de uma empresa existem ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. Então, eu preciso entender aonde eu tenho uma finalização de ciclo e aonde eu tenho um início de ciclo. Etapas de projeção, de desenvolvimento, de estruturação. Então, para que eu tenha um sucesso no meu serviço, para que eu tenha sucesso nesse projeto, eu preciso entender até onde vai esse ciclo e aonde eu consigo melhorar, o que eu preciso aprimorar, o que eu não preciso mais fazer, porque o meu nicho já mudou. Então, eu preciso ter esse entendimento de explorar o que é novo e entender o que o meu usuário precisa. E o item 4 é cultura institucional. A gente já falou várias vezes sobre a cultura forte, sobre a cultura institucional, sobre uma cultura organizacional. Quando você tem essa cultura institucional, que é quando eu entendo quem está trabalhando para mim, quais são os sonhos dessas pessoas, o que cada um faz, eu consigo levar mais clareza ao meu usuário. Então, se eu entendo que a minha cultura institucional não está atrelada ao meu e-commerce, à minha plataforma digital, eu preciso revisar essa cultura. Então, se dentro da minha cultura eu não tenho flexibilidade para fazer isso, eu preciso ter flexibilidade para conseguir alcançar esse nicho que eu quero. Então, reestruturar processos da empresa, absorver essa cultura digital, entender como o digital funciona, entender como essa inovação pode ganhar produtividade para a empresa. Então, tudo isso é imprescindível para capacitar o pessoal. Eu preciso entender que as pessoas que trabalham para mim são pessoas que vão elevar o projeto. Então, eu preciso entender que quem trabalha para mim precisa entender do negócio e saber vender direito. Então, eu não consigo ter uma plataforma digital, vender bem, se o meu pessoal, se os meus colaboradores, se a plataforma que eu tenho para entrar nesse mundo digital não atende o meu setor, não atende as pessoas que querem realmente viver ou ter esse contato com o digital. Então, eu preciso entender, recrutar profissionais com novos perfis que entendam o digital. Vocês estão conseguindo me ouvir? Por último, a gente tem a evolução de forma gradativa. Então, eu consigo fazer essa evolução gradativamente. Não é porque é algo digital que precisa ser rápido e que precisa ser urgente, sem planejamento. Então, tudo que eu preciso é fazer um planejamento dentro das possibilidades que eu tenho. Eu preciso promover essa transformação digital, possibilitando essa capacidade de operação totalmente ágil. Então, para isso, eu preciso ter um planejamento muito bem feito, muito bem aguçado. Bom, pessoal, essa é uma área, né, que está sempre em constante evolução, a gente sabe disso. E é fundamental para que estamos preparados e acompanhar as demandas do mercado. E, primeiramente, é importante destacar que algumas habilidades são valorizadas, né? Uma delas é o pensamento analítico. Eu falei mais cedo, né? Para ter aquele pensamento analítico, é a capacidade de analisar dados, né? E extrair informações relevantes que tomam as decisões estratégicas. Além disso, a habilidade de adaptação é essencial. E na transformação digital traz consigo mudanças rápidas, né, constantes, e exigindo flexibilidade e uma prontidão, né, para se adaptar às novas tecnologias e processos. Outra habilidade também importante é a criatividade. Já falei mais cedo também, né, que é a capacidade de a gente pensar fora da caixa, né, de propor soluções inovadoras e encontrados no contexto, né, da transformação digital. Então a gente é preciso a gente ter um olhar visionário, né, e estar sempre buscando novas ideias. Além disso, a gente também tem que ter habilidade de comunicação, né, e a colaboração, que são fundamentais. A transformação digital, ela geralmente envolve multidisciplinares, né?
a capacidade de trabalhar em conjunto, compartilhar conhecimento e se comunicar de forma clara, de forma eficaz, e que é essencial, né, no sucesso desses projetos. E quanto às principais tendências, né, no mercado, nos próximos anos, podemos destacar a inteligência artificial, né, que vai à automação, continuando, que vai ganhando espaço com a aplicação de chatbots, de machine learning e o processos automatizados, né, que visa aumentar ainda mais a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente. Outra tendência e que é importante é a computação em nuvem, né? Muita gente, a gente hoje trabalha com muitas coisas em nuvem, que permite um armazenamento de forma escalável, né? Ao invés de a gente ter um limite, né? A gente tem um limite mais expansivo, né? E, além disso, possibilita o desenvolvimento de aplicativos e serviços mais ágeis, né? Torna mais flexíveis. E como eu falei também da internet IoT, né, que é a internet das coisas, que são objetos conectados à internet, né, que aí assim abre mais caminhos para a criação de ambientes inteligentes, né, que estão interconectados, né, e são úteis para a saúde, para a energia, transporte e muito mais, né? Eu também não posso deixar de falar da segurança cibernética, né, que eu já falei mais cedo. E quanto mais a gente está na mídia, na internet, mais propícios os dados podem estar sendo ameaçados e sujeitos a ataques, né? Então, é necessário que tenha profissionais, né, com conhecimentos em segurança cibernética para que protejam os dados, né? E isso está, ataques estão cada vez maior, né? As demandas. Então, é melhor, né, ter sempre de ataques. E outra habilidade que a gente pode ter também é aproveitar, continuar explorando, né? Sempre pesquisando, sempre indo em busca de novos produtos, e, e aproveitar também as oportunidades. A gente vê, quando a gente pensa que tem uma ideia, né? Por mais absurda que seja, lá no futuro essa ideia pode ser o que a sociedade estava precisando, né? Então é isso. Essas são algumas habilidades que as tendências podem destacar, né, na transformação digital. E aí é importante que a gente esteja em constante aprendizado, né? Sempre se atualizando os conhecimentos e buscando capacitações, né, nas áreas, para acompanhar mesmo a mudança, né, e aproveitar todas as oportunidades que o mundo digital nos propõe. Bom, gente, partindo para a área específica da contabilidade, que é a área onde eu trabalho hoje, né? Hoje eu sou assessor contábil de um escritório e logo mais serei de contabilidade interna de uma empresa. A gente tem 3 tecnologias principais que a gente está começando a usar agora. É a questão da computação em nuvem, que é o cloud computing, o Big Data e as IAs, né, as inteligências artificiais. O cloud computing, em escritórios de contabilidade, ele está sendo um pouco mais utilizado por conta da facilidade de você trabalhar com equipes em home office e se desprender de uma estrutura física própria do escritório de contabilidade. Então, você não precisa mais estar se preocupando em manter no escritório um servidor para armazenar todos os dados dos clientes, para realizar o processamento das folhas de pagamento, dos relatórios contábeis,
dos relatórios financeiros e tudo mais, você pode estar fazendo eh, essa migração de todo o seu equipamento para a nuvem. Não de todo, né? Você vai ter que manter os computadores ali mesmo, mas o grosso do equipamento, a parte mais pesada dele, você consegue migrar para um servidor, para algo do tipo, para estar realizando essa redução de custos e essa melhora no processamento, porque você consegue adaptar esse processamento em nuvem e essa computação em nuvem para a sua própria demanda. Então, às vezes, você tem uma demanda muito baixa, você vai negociar com os servidores e tudo mais um preço mais em conta, porque a sua demanda não é tão alta. Agora, se você tem um escritório com uma carteira muito grande de clientes, ou então você participa de uma empresa que faz contabilidade interna própria, que tem diversas filiais e demandam uma estrutura muito grande, você vai pedir uma capacidade de processamento e armazenamento de dados um pouco maior e mais adequada à sua necessidade. Além disso, a gente tem o Big Data, e dentro da contabilidade vai auxiliar em todas as áreas, seja na área contábil, seja na área de controladoria, seja na área de auditoria, principalmente. O Big Data é muito importante para identificar fraudes fiscais. Então, o Big Data consegue fazer essa análise de quantidade massivas de dados, né? Então, consegue fazer essa correlação. E a inteligência artificial vai estar ajudando aí na questão de processamento dos dados, integração entre os sistemas, né? A inteligência artificial vai auxiliar na rotina contábil mais mecânica que a gente fala, né? É a questão de fazer os lançamentos de extratos, fazer os lançamentos financeiros da empresa com a inteligência artificial e clientes que estão treinados e adaptados a utilizarem essa tecnologia a seu favor, a gente consegue fazer um processo aonde a dinâmica contábil ela é mais ágil. O processo da contabilidade ele vai mais fluido. Por quê? Porque a gente não tem um retrabalho, né? Que é uma coisa que muitos escritórios hoje, por conta da questão de estarem eh, atrasados com relação a essa questão da inovação digital, ainda sofrem muito com relação a isso. E não se preocuparam e não propuseram aos seus clientes, um processo e as ferramentas necessárias também para que essa integração dos dados da empresa com o escritório ocorra de forma mais fluida e possa ocorrer com uma qualidade muito boa também, né? Então, essas ferramentas todas, né, elas vão entrar na contabilidade fazendo com que você tenha um desempenho muito maior, com que o tempo para você exercer certas atividades na contabilidade, seja ela qual for, seja questão de auditoria, seja controladoria, seja o trabalho em escritório com os lançamentos contábeis, ele ocorra de forma mais fluida e você possa gastar e desempenhar um tempo para exatamente fazer uma análise qualitativa e não quantitativa. Não é ficar o dia inteiro fazendo lançamento, o dia inteiro integrando os departamentos, mas você consegue aumentar a qualidade na área, né? Passando por isso, a gente tem desafios e oportunidades. Como qualquer área vai ter, como já foi apresentado aqui anteriormente, tanto por mim, quanto pelo Alfredo, quanto pela Adila, a gente tem essa questão da inovação e da transformação digital trazer desafios e oportunidades. Para a área contábil, um desafio que é evidente assim é essa questão imediata de que muitos escritórios eles estão num ponto de defasagem e falta de preparo para esse processo de inovação e transformação digital, e eles estão e irão perder mercado se não se adaptarem a essas novas tendências. Você tem clientes que demandam isso dos escritórios. Antigamente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, escritórios de contabilidade utilizavam muito pouca tecnologia. E se você voltar mais ainda no tempo, você tinha uma contabilidade realizada em papel,
em que levavam-se 6 meses, 1 ano para fechar a contabilidade de uma empresa. Hoje, tem empresas, startups, empresas de tecnologia que demandam, e às vezes nem desse campo, de várias outras áreas, que demandam da contabilidade relatórios financeiros e contábeis com uma rapidez e com uma atualidade muito forte, assim. Então, por exemplo, a gente está agora em maio, até o 7º dia útil de junho, eu quero todos os dados e relatórios referentes ao mês de maio. Eu quero que os impostos estejam todos devidamente apurados, que o meu o meu levantamento de receitas e despesas estejam todos devidamente apurados, para que eu possa fazer uma análise da situação atual da empresa. Vão ter escritórios de contabilidade que não vão conseguir, atender a essa demanda. Por quê? Porque não estão, adaptados e não passaram por todo esse processo que a gente explicou de inovação e transformação digital. Então, a oportunidade dentro da área contábil, dentro da área de auditoria também, é buscar esses clientes que têm essa maior demanda. Então, os clientes, você vai buscar uma carteira de clientes em que o preço que você pode cobrar pela sua contabilidade ele é maior. Por quê? Porque a qualidade e a velocidade da informação que você entrega é igualmente maior também. Então é justificado que você possa aproveitar dessa oportunidade que você está gerando para o cliente também, para essa empresa, e você se aproveite dele para interesse próprio, que é o interesse de toda e qualquer empresa, que é buscar a saúde financeira e, em última instância, buscar o lucro. Partindo um pouco para a parte de gestão financeira, né? O João falou bastante sobre contabilidade e essa parte de contabilidade e a gestão financeira está muito atrelado, né? A gente precisa muito da contabilidade para fazer muitas coisas. E como essa inovação e transformação digital tem impactado nas práticas, né, da gestão financeira. Eu trabalho nessa parte, né, nessa área de gestão financeira, e essa tecnologia, ela auxilia de muitas formas, né, porque a gente trabalha com estruturação de documentação, então eu preciso fazer conciliação bancária. Então, para fazer isso, eu tenho um sistema próprio que reconhece a conciliação bancária do banco, faço essa parte manual, mas o resto é tudo automático. Então, quando eu entro dentro do meu extrato, do meu sistema, eu consigo delimitar quais são as despesas, os gastos, o que eu tenho de receita, o que eu tenho de lucro, o que eu posso fazer as movimentações, os pagamentos dos impostos. Então, tudo isso eu consigo ter com essa inovação e transformação digital em algo muito mais rápido, por conta que antigamente a gente fazia tudo manual, então demorava muito, a gente mandava tudo para contabilidade. Então, hoje em dia, eu consigo fazer tudo isso de forma automática, de forma rápida, utilizando a tecnologia, e envio somente os dados e documentos já prontos do sistema para a contabilidade, só para ela bater, para verificar se tem alguma inconsistência, e aí mandar o relatório para a gente. Então, eu consigo fazer essa transformação muito bem, essa parte de digital foi muito bem aceita pela empresa, então é possível sim a gente conseguir fazer relatórios diários, relatórios mensais, através dessa ligação com o banco, com o sistema. Então eu consigo dar agilidade ao meu trabalho utilizando essa tecnologia. Então alguns dos benefícios que nós temos é a experiência do cliente, então eu consigo ter um retorno muito mais rápido para o cliente, eu consigo entender o que ele precisa, então essa tecnologia ajuda. Outra coisa que é um benefício é a segurança, então eu consigo ter mais segurança nos meus extratos, nas minhas movimentações e transações, né, bancárias. Então a gestão consegue fazer com que isso tenha organização dentro da empresa. Então, para a auditoria, para a contabilidade, fica muito mais esmiuçado e claro para que eles consigam fazer os relatórios provenientes para a empresa. A facilitação de encontrar essas novas informações, os relatórios são muito mais precisos e coesos. A parte de desafios que a gente tem é muito em torno da segurança. Então, segurança contra golpe, contra fraude, a gente ainda enfrenta isso, então é preciso ter uma segurança muito maior na área financeira.
nos computadores que trabalham com a parte de bancária, a parte que você lida com o dinheiro. Então, é necessário ter uma segurança muito maior, aplicativos muito mais seguros, antivírus que possam decodificar coisas que estão presas, que podem sim influenciar dentro do operacional da empresa, e-mails que a gente recebe que são vírus, que são golpes, fraudes. Então, todo o pessoal que trabalha na parte financeira precisa estar ligado e precisa também entender, né, ter esse tipo de treinamento e capacitação para que a gente consiga diminuir os casos de fraude, de golpes, problemas dentro do próprio computador. Então, eu consigo treinar o meu pessoal para olhar, o e-mail é o mesmo da empresa? Não abre nenhum link, não abre nenhum documento que você não saiba, veio de alguma fonte que é duvidosa, entre em contato com o pessoal da contabilidade, com o pessoal da segurança, com o pessoal do TI. Então, eu tenho uma conexão muito maior com o pessoal da empresa, justamente para evitar esses tipos de problemas, de situações que podem, sim, trazer muitos problemas financeiros para a empresa, né? Porque todo tipo de negociação que é feito, se eu tenho uma tarifa, uma taxa, eu pago por isso. Então, se eu tenho um golpe, uma fraude, quem vai arcar é quem realmente errou. Então, isso pode gerar uma demissão, isso pode gerar uma advertência, isso pode gerar vários outros problemas, não só para o funcionário, mas também para a empresa. Por exemplo, eu não consegui pagar o imposto. Aí o auditor vai lá, multa a empresa. Então, assim, são vários problemas relacionados a uma coisa. Então, eu preciso ter organização, clareza no que eu estou fazendo, ter atenção ao que eu estou fazendo e não deixar portas abertas. Então, tentar fechar o máximo de portas para que eu não tenha nenhuma invasão de pessoal externo. E outra parte que a gente fala muito da gestão tem muito a ver com se adaptar, né, diante dessas mudanças trazidas pela transformação digital. Então, eu consigo adaptar essa minha nova realidade, buscando cursos voltados para a área de tecnologia com ênfase, em finanças, pesquisar no mercado o que tem de novo para essa área, encontrar melhores oportunidades, demandas de aprimoramento. Então, eu consigo ter esse contato, essa melhor administração e essa capacitação e treinamento quando eu realmente consigo utilizar toda a ferramenta que eu tenho na empresa. Então, por exemplo, a empresa ela proporciona fazer cursos. Uma vez ao mês você tem disponibilidade para fazer um curso em algum lugar, você tem acesso a um valor específico para melhorias, né, aprimoramento dentro do próprio seu sistema, então do seu setor, você consegue fazer essa captação. Então, tudo isso é necessário para que a pessoa que trabalhe na gestão financeira, ou que trabalhe no financeiro, consiga se adaptar, se mantendo atualizado a essas transformações. Então, eu preciso buscar melhores condições e oportunidades e cursos para que eu não tenha nenhum problema em relação ao desempenho da minha função. E as competências e habilidades que a gente pode ter dentro desse contexto é ter um conhecimento de Power BI, que é um serviço de análise, né, de análise de dados, de negócios, aonde eu tenho um melhor jeito para entrar nesse mercado, o que eu preciso fazer. Então, é uma análise completa. Então, ter conhecimento de Power BI hoje em dia é o básico, trabalhando numa área dessa, porque você precisa ler a parte dos dados, compreender, interpretar isso, transformar aquilo em um relatório, para que as pessoas que vão fazer o investimento entendam que é necessário, sim, ter essa habilidade, é necessário ter esse treinamento, para que você consiga fazer com que a empresa gire sem nenhum problema. Outro tipo de habilidade que a gente precisa ter também é um básico de SAP, que é essa análise de sistema. Hoje em dia, muitas empresas, né, estão se adaptando a esse sistema, porque é um sistema muito amplo, ele tem essa análise muito mais rápida, muito mais assertiva, então eu consigo inserir informações importantes e ter a agilidade de recuperar essas informações
para fazer uma decisão, uma tomada de decisão, um investimento. Então, eu preciso também ter conhecimento nessa área. Outro programa que o João falou foi sobre o Big Data e Analytics. Esse também é muito bom. Esse é um dos que a gente mais usa. Ele estuda muito essa parte de como tratar, analisar, obter informações. Então, se eu quero fazer um investimento dentro da minha empresa, entender como é que é o mercado, como é que são os meus competidores, com quem que eu estou competindo. Então, eu preciso ter muitas informações pertinentes para a minha tomada de decisão ser mais coesa e certa. Então, quando eu consigo ter esse aprimoramento, consigo ter essa plataforma, esse aplicativo, que me dá essas informações, eu consigo realmente fazer com que a minha empresa consiga tomar uma tomada de decisão muito mais ampla e mais certa. Então, a probabilidade de dar errado esse tipo de negociação ou esse tipo de investimento é muito menor. Outra coisa que a gente também pode utilizar na parte de habilidades e competências, né, para essa área financeira, é o Use Experience. É uma forma como usuários interagem com o seu produto ou com o seu serviço, seja no ambiente online ou seja no mundo físico. Então, quando eu tenho esse tipo de interação do meu usuário com o meu produto ou com o meu serviço, eu consigo entender melhor o que ele precisa, qual é a demanda, qual é a necessidade. E através disso eu consigo desenhar o que é para ele. Então, algo personalizado. Então, quando eu uso essa experiência do usuário para fazer com que a minha empresa tenha um nicho maior, um mercado maior, eu consigo agregar valor à empresa e consigo gerar renda, consigo gerar receita para a empresa. Então, eu entendendo o que o meu público quer, entendendo o que ele espera que a empresa realmente tenha, eu consigo fazer com que a empresa aumente de tamanho, tanto em estrutura quanto de financeira. Então, eu consigo ter essa definição. Então, seria uma dessas competências e habilidades que a gente acaba utilizando na parte de gestão financeira. A gente lida com o dinheiro de outras pessoas, né? Com o dinheiro da empresa. Então, é necessário você ter algumas formações, entender algumas coisas de ética, entendendo que você está ali para desenvolver um papel e que você precisa desenvolver esse papel da melhor maneira possível. Então, se você tem conhecimento, se você tem habilidade, se você tem experiência, se você entende qual é o seu papel dentro daquele ambiente, você consegue desenvolver a sua função de forma tranquila, sem nenhum problema. Então, é basicamente isso. É isso, galera. Alguém tem perguntas? Tem dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, deixem no comentário, para que a gente possa estar respondendo. É. Nós chegamos, né, ao fim desse evento incrível, né, sobre a inovação e a transformação digital. E eu quero ressaltar a importância, né, desse assunto, né, que mostra como a tecnologia ela tem um poder de impulsionar as empresas, né, com a inovação, né, e promover mudanças significativas, né, em diversos setores. E, dito isso, eu gostaria de agradecer, né, imensamente a Adila e a João Gabriel, do Gerúndio Negociando, pela participação, né? Foi uma honra, né, tê-los vocês aqui. Também quero agradecer a todos vocês por participarem, né? Vocês que estão nos ouvindo, que estão aqui dedicando seu tempo, né? E interesse. Eu sugiro que vocês apliquem, né, esses conhecimentos adquiridos aqui hoje e se mantenham atualizados, né, sobre a tendência e as novidades desse cenário que está em constante evolução. Sugiro que continue acompanhando, né, as novidades tanto do Codando quanto do Negociando e também do Projeto Acolher, né? Siga lá as redes sociais da gente. Lá a gente compartilha conteúdos, informações e eventos.
É isso. E por falar em eventos, teremos um evento na quarta-feira, dia 31. No Instagram, e no Discord, a gente terá mais notícias sobre o evento de quarta-feira. O tema será Estimulando a Criatividade com a Inteligência Artificial. Tá vendo? Eu tenho certeza que será mais um evento incrível. E, e é isso. Não perca essa oportunidade de assistir mais esse evento. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. João, Adila, fique à vontade. A gente quer agradecer, né? Muito obrigada pelo convite. O Negociando sempre está aberto para essas parcerias. A gente, como um gerúndio muito grande que tem muitos cursos, é sempre muito bom a gente estar em parceria, demonstrando as habilidades, trazendo novas coisas, né, para os nossos estudantes, para os nossos calouros e veteranos. É sempre muito bom a gente estar nessa parceria, sempre muito bom estar nessas lives, né? A gente também acaba tendo um outro conhecimento, a gente melhora, recicla. Então é muito bom, eu te agradeço, agradeço a todos que estão na live, as pessoas que disponibilizaram para estar aqui. Muito obrigada. Obrigado aí a atenção de todos, é o que a Adila falou, negociar tá aí para qualquer parceria que Rodando ou outros gerúndios do projeto Acolher precisarem. É um gerúndio que abrange várias áreas, né? Então a gente tem uma quantidade de cursos no nosso guarda-chuva que são muito grandes e muito completos, né? E a gente se correlaciona com todas as áreas, querendo ou não, né? Como negócios, economia, essa dinâmica de administração, vai para todas as áreas, a gente acaba colocando um pezinho em um lugar ou outro. Mas, só resumindo aí, o evento foi excelente, foi ótimo, é agregador, é importante que todos estejam atentos às dinâmicas de inovação e transformação digital. É uma necessidade que está surgindo, é uma demanda que todos os novos profissionais vão ter que se adequar, querendo ou não. São inevitáveis essas transformações, né? E vamos continuar aí agregando conhecimento, agregando conteúdo, auxiliando em ideias inovadoras, em transformações digitais, e obrigado a todos aí. Eu que agradeço. Rapidinho, É, eu vi um comentário aqui e foi muito legal. É da Jennifer Almeida. Ela me colocou assim: please, sempre façam esses eventos que promovem aulas perfeitas. Quero juntar um grupo maior para assistir às aulas. Muito legal ouvir Pode isso. juntar. Compartilha nos perfis, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, manda link para todos os colegas, e, exatamente. e vamos aí. Incentiva o É isso. pessoal que está no Instagram, no Discord também, né? Se Sim. for do negociando, entra no WhatsApp e chama todo mundo. E aí vai chamando que são conteúdos bem úteis, né? E essenciais para a área profissional de todos vocês. Lembrando que o formulário de participação está no comentário fixado, tá? Para vocês garantirem o certificado, tem que preencher o formulário e pegar o ingresso no Simpla. O evento do dia 31, se eu não me engano, já está no Simpla. Se não tiver, vai ficar disponível lá para mais tarde. Na hora a gente divulga nos nossos canais do Discord e no Instagram. E é isso. Mais uma vez agradeço, né, a presença de todos vocês. Tenham um excelente dia e até a próxima. Valeu.